Queridos, o perdão, aliás, a prática do perdão não é algo fácil para a nossa vida. Como eu disse na aula passada, é algo que é promovido pela ação do Espírito Santo em nós. Outra coisa que nós precisamos entender é que nós não podemos perdoar só aquelas pessoas que cometem as mesmas falhas que nós. Eu costumo dizer que nós somos muito tolerantes com os pecados que nós cometemos. E quando nós encontramos com pessoas que cometem falhas que nós não cometemos, nós somos resistentes. Nós precisamos entender que sejam quais forem as falhas que se comete, todas elas são alvo do perdão de Deus. E, sobretudo, precisamos ter a convicção que, uma vez perdoados por Cristo, nós merecíamos o inferno. Uma vez perdoados por Cristo, nós precisamos viver na prática do amor e do perdão. Nós aprenderemos isso na aula de hoje e o meu desejo desde já é que o Espírito de Deus ministre o perdão no teu coração, porque isso é bênção de Deus para a tua vida. Queridos, a lição de hoje é a lição de número 5, do dia 31 de julho de 2022. O título da lição é: Quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. Eu perguntaria, então, veja só, diante da afirmação do nosso comentarista, eu perguntaria, então, deixa eu mudar aqui, eu faria a seguinte pergunta: quem é que verdadeiramente segue a Cristo? Quem são os verdadeiros seguidores de Cristo? Quem é que verdadeiramente segue a Cristo? Aquele que anda na prática do perdão e do amor. É simples, então, nós entendermos se estamos seguindo a Cristo ou não. Se nós temos um coração perdoador, isso é um indicativo de que nós seguimos a Cristo. Se nós temos um coração capaz de amar, isso é um indicativo de que nós seguimos a Cristo. Se isso não é uma verdade na nossa vida, isso é um indicativo que nós não seguimos a Cristo. É impossível ser seguidor de Cristo e não amar e não perdoar. Então é preciso trabalharmos isso verdadeiramente em nós. Texto principal, Mateus capítulo 18, versículo 27. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Nós vamos entender isso aqui, a parábola do servo incompassivo. Nós vamos entender isso aqui. Resumo da lição: a prática do perdão é condição fundamental. O que é uma condição fundamental? É uma condição que estabelece um fundamento. É uma condição que é um fundamento para a vivência do cristianismo. Ou seja, sem o perdão é impossível viver o cristianismo. Tem gente, irmãos, que gosta de remoer sofrimentos. Ai, pastor, mas eu fui traído, isso doeu tanto. Aí eu pergunto, quanto tempo tem que você foi traído, irmão? 353 anos. Não, irmão, sepulta isso. Sepulta isso. A pessoa está sofrendo a vida inteira por causa de um problema que aconteceu lá atrás. Talvez quem te feriu já se arrependeu, já morreu salvo, e você está aí sofrendo por causa disso, irmãos. Nós temos que fazer como Paulo, uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Isso foi ontem, irmão. Passou, acabou, tem 300 anos que isso aconteceu. É tempo de viver coisas novas. Sepulte esse defunto. Defunto, irmão, por mais que a gente ame enquanto está vivo, morreu, tem que ser sepultado. Morreu, tem que ser sepultado. Seja ele pai, mãe, irmão, marido, mulher, filho, por mais que você ame. Já pensou? Eu amo tanto um filho. Aí o filho morreu. Não, deixa ele apodrecer aqui dentro de casa, porque eu amo tanto. O mau cheiro, não é o seu filho mais. Já morreu. Irmão, tem coisa que você tem que sepultar. Tem coisa que você tem que sepultar. E deixa eu te contar um negócio. Assim, bem de pertinho aqui, bem de pertinho.
Uma vez aconteceu uma situação interessante comigo lá em casa. E eu aprendi uma lição espiritual disso. Eu estava fazendo uma reforma na casa e tinha um amigo meu lá, hoje amigo, né? Na época estava trabalhando lá, o Jean. E o Jean quebrou o piso da minha sala e pegou o entulho e colocou na garagem. E ele colocou um granito na casa. Aí depois precisava fazer o piso da garagem. Ele pegou o entulho que estava na garagem e colocou lá nos fundos de casa. E eu tinha um muro que limitava o meu lote. E eu tinha mais 5 metros de lote para o fundo, porque eu estava esperando a companhia de tratamento de água e esgoto fazer uma galeria num córrego que passava lá atrás, para fazer depois que a empresa fizesse isso, eu ia fazer um muro de arrimo e ganhar os meus 10 metros de lote. Não era 5, era 10 metros de lote que eu tinha para trás. Então, todo o entulho que estava gerando na reforma da casa, eu jogava por cima do muro, porque eu ia, como realmente utilizei, tive que comprar mais terra para fazer o aterramento quando a empresa de água lá, fornecimento de água, nossa lá, resolveu o que tinha que resolver, e eu fiz o muro de arrimo e ganhei meus 10 metros de lote. Aí eu disse, então, que o Jean tinha tirado o entulho da garagem e tinha colocado lá atrás. Aí eu cheguei de todo bom coração, o Jean, assim, quase tem idade para ser meu filho, e falei assim, ô Jean, faz um favor para mim, cara, pega esse entulho e joga do outro lado do muro para mim, com a pá, joga lá para mim. Ele falou comigo assim, pastor, quando o entulho estava na sala, ele me atrapalhava, então eu tirei da sala e pus na garagem. Depois, quando o entulho estava na garagem, eu precisava fazer o piso da garagem, o entulho também me atrapalhava. Eu tirei e coloquei aqui nos fundos. Só que aqui nos fundos o entulho não me atrapalha em nada. O entulho hoje é seu, pastor, não é meu, não. Eu falei, cara, mas você é bem mais novo que eu. Ele falou, pastor, vai jogando esse entulho devagarzinho aí, ó, e quando o senhor nem perceber, o senhor já acabou com o entulho. O entulho hoje é seu, pastor. O entulho hoje é seu, ele não me atrapalha mais. O que eu aprendi com isso? Tem gente que está com a vida entulhada e está querendo que a gente tire o entulho da vida dele. Tem gente que está cheio de lixo na vida e está querendo que a outra pessoa é que tire o lixo da vida dele. Já viu quando você está construindo, você não tem onde jogar o entulho, que era o meu caso, lá era diferente. Aí o que você tem que fazer? Você contrata uma caçamba. Aí o cara bate uma caçamba lá na sua porta, aí você leva o lixo e joga na caçamba. Alguém, quando o cara vai recolher a caçamba cheia de lixo, fala assim, aqui, onde você vai jogar esse lixo? A gente pode até perguntar para ver se o cara vai desprezar o lixo de forma ecológica. Mas a gente não pergunta para ir lá saber, não, que eu queria saber onde você vai colocar esse lixo, porque de vez em quando eu quero visitar esse lixo, entendeu? Porque esse lixo me traz algumas memórias que eu vivi dentro da minha casa. Meu irmão, a gente não quer nem saber onde o lixo vai embora. Tem gente que vive querendo visitar o lixo. Tem gente que vive querendo visitar o lixo que ela já jogou fora. Joga isso fora da sua vida, meu irmão. Não sou eu que vou tirar esse entulho, esse lixo da sua vida. É você quem vai tirar. É claro que nós podemos orar, metaforicamente falando, nós podemos orar ao Espírito Santo hoje, pedindo, Espírito Santo, põe uma caçamba na minha porta aqui, que eu quero colocar esse lixo e depois só leva isso para longe de mim, eu não quero nem saber onde ficou. A gente precisa liberar o nosso coração. A gente precisa liberar nossa mente, viver em paz. Viver em paz. A prática do perdão é tirar o lixo da nossa vida. E é uma condição fundamental para nós vivermos o cristianismo. Que você aprenda uma lição com esse negócio do lixo. Hoje eu conheço o Jean, sou amigo dele. De vez em quando eu falo com ele, Jean, você é miserável demais, rapaz. Aquela vez você falou isso comigo. Ele falou, pastor, mas o entulho era seu mesmo, não me incomodava. Eu falei, eu sei. E eu sofri para jogar o entulho do outro lado do lixo, do outro lado do muro. Mas resolveu o meu problema. Entenda que tem entulhos na sua vida que são seus. E só você pode dar um fim nele. Que o Espírito Santo te ajude a identificar o entulho e, sobretudo, tirar ele da sua vida. Você vai viver mais leve, mais tranquilo, vai ser bênção para a sua vida. Vamos lá. Texto bíblico. Mateus capítulo 18, versículos 31 ao 35. Vendo, pois, os conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como
eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também seu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O que esse texto está nos dizendo? Isso aqui é a parábola do servo incompassivo. O camarada devia uma dívida absurda. Tem alguns pregadores, teólogos, que faz lá mais ou menos a conta, mas era uma dívida assim que ele não podia pagar. E ele tinha que ser preso por causa daquela dívida. Aí ele suplicou ao patrão dele, ao Senhor, dizendo: rapaz, perdoa minha dívida, não tenho condição de pagar. Ele falou: não vou mentir, não vou ficar aqui inventando, cheio de lero-lero, eu não tenho condição de te pagar. Aí o Senhor olhou para ele e falou: rapaz, gostei da sua sinceridade. Está perdoado, acabou, você não me deve mais nada. Imagine assim, que ele tinha uma dívida lá que era R$1 milhão. Aí quando ele sai dali, feliz da vida, puxa vida, ele me perdoou a dívida, estou livre e tal, posso viver em paz. Aí ele encontra com um companheiro dele, que devia para ele, se a dívida dele era R$1 milhão, o companheiro devia para ele lá R$100. Aí ele falou com o companheiro: rapaz, você tem que me pagar. Você está me devendo 100 conto, você tem que me pagar, porque senão o bicho vai pegar para o seu lado. Aí o companheiro falou: rapaz, me ajuda, me perdoa, eu não tenho como te pagar. Ele falou: seu miserável, então, quer saber? Eu vou te processar, vou mandar te prender e tal. Só que quando ele faz isso, alguns conservos estavam vendo. Viram a forma como ele tratou quem devia R$100 para ele. E sabiam como o patrão, como o senhor tinha o perdoado a dívida lá de R$1 milhão. Aí esses conservos, que era mais ou menos crente fofoqueiro, que sempre tem no nosso meio, foram do patrão e falaram: rapaz, vamos orar pro fulano de tal. Fulano de tal devia 100 conto pro Beltrano. Lembra do Beltrano? Beltrano é sempre aquele negócio assim. Eles falam que não é fofoqueiro, né? É aqueles que pedem oração. Vamos pedir oração, porque se eu perdoar a dívida do Beltrano e o ciclano devia para ele, rapaz, ele maltratou o ciclano, que não sei o quê. Na verdade, era uma fofoca. Só que o patrão ficou sabendo daquilo e falou: o quê? Eu perdoei do cara uma dívida enorme de R$1 milhão e ele não podia. Chama esse cara de volta aqui. Olha, a dívida dele já estava perdoada. O Senhor não o chama de volta por causa da dívida, o chama de volta por causa da atitude. Nós teremos que prestar conta a Deus não por causa do perdão que Ele liberou para nós, mas por causa das nossas atitudes diante do perdão que Ele liberou. E por causa das nossas atitudes, não para com Ele. Porque este servo incompassivo podia falar com o patrão: não, mas eu considero isso demais, rapaz. Eu vou sempre falar bem do senhor. O patrão ia falar com ele: não, o meu problema com você não é a sua atitude para comigo, é a sua atitude para com o teu próximo. Sabe qual é o problema de muito crente hoje no nosso meio? Não é a atitude dele para com Deus, porque ele até reconhece o que Deus fez por ele. É a atitude dele para com o próximo diante do perdão que ele já recebeu do Senhor. Você já parou para pensar o quanto você foi perdoado? Você já parou para pensar o quanto Deus manifestou o amor dele ao te perdoar? Você já parou para pensar o quanto que você tem que ser grato a Deus? Mas eu sou grato a Deus, só que eu não perdoo o meu próximo. Sabe como nós declaramos verdadeiramente o nosso amor a Deus? Um dia Jesus falou com Pedro assim: Pedro, tu me amas? Ele falou: claro, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, é claro. Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou: eita, tem um trem errado nesse negócio. Pô, Jesus, para ter 3 vezes perguntando. Ai, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Como é que nós O que é apacentar? Apacentar é cuidar. Apacentar não é só ser um pastor presidente, ser um pastor local, ter o status. Não, apacentar é cuidar. E o cuidado com o próximo, todos nós podemos ter uns com os outros. Isso é um pastoreio também. O que Jesus está nos ensinando? Que o verdadeiro amor a Cristo é demonstrado no cuidado com o outro. Isso é tão profundo que a Bíblia diz assim: aquele que ama a Deus, mas aborrece ao seu próximo, esse tal é mentiroso. Porque como, pois, pode amar a Deus que não vê, se aborrece ao seu irmão a quem vê? O nosso problema não é o que nós fazemos para Deus. O nosso problema é o que nós fazemos
para o nosso próximo depois de sermos perdoados por Deus. Eu não posso ser tolerante só com as falhas que eu mesmo cometo. Eu tenho que entender que uma vez que eu recebi o perdão, eu fui chamado a perdoar. Eu fui chamado a perdoar. O perdão nos transporta para o ambiente do amor. Não é isso? Quando nós perdoamos alguém, nós estamos demonstrando o nosso amor. Quando Deus nos perdoa, Ele deixou claro o amor por nós. Então, Ele nos transportou para o ambiente do amor. Nós precisamos, então, viver o ambiente do amor. Viver o ambiente do amor. Esse servo mau aqui, impenitente, ele é chamado de volta à frente do seu senhor, e o senhor nem fala com ele assim, o problema é a sua atitude para comigo, porque você não é grato, você não reconhece o perdão que eu te liberei, o perdão da dívida que eu te dei. Não, ele é chamado e diz, servo mau. Servo mau. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? E indignado o entregou aos atormentadores. Disse, agora você vai pagar a sua dívida, seu miserável, seu ordinário. Você aprendeu o que é perdoar. Nós já falamos aqui na lição passada, perdoa as nossas dívidas, assim como, do mesmo jeito. Este é um princípio. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto da lição, uma parábola sobre a graça imerecida. Primeiro parágrafo, a dívida era impagável do ponto de vista humano. O que é a graça? A graça é um dom que Deus nos fornece, nos oferece por um favor que nós não merecemos. Então,
Eu disse isso aqui na primeira lição dos adultos, quando falamos lá sobre a banalização da graça. Não é? A graça é um dom. A Bíblia trata a graça como um dom. E o favor imerecido é a concessão da graça. Nós tínhamos uma dívida impagável. Eu sei que se Deus fosse me cobrar, meu irmão, eu estava perdido. Perdido. Não tinha como pagar. E o perdão de Deus me alcançou. Segundo ponto, a compaixão de Deus. O comentarista nos diz assim, ó, louvemos ao Deus Criador que, mesmo sendo soberano do universo, se permite comover diante dos nossos sofrimentos e angústias. Irmão, Deus não precisa de nós para nada. Deus é resolvido em si mesmo. Ah, não, mas Deus me perdoou para eu adorá-lo, porque se eu não adorá-lo, ele não vai ser Deus. Deus não tem crise existencial. Se ninguém adorar a Deus, Deus sabe em si mesmo que ele é Deus e pronto. O perdão de Deus é simplesmente, tão somente a manifestação do seu amor. A manifestação do seu amor. E eu preciso compreender isso. A grandiosidade, a profundidade do perdão e da compaixão de Deus. O que é compaixão? É sofrer com, é colocar o coração no sofrimento do outro. Terceiro parágrafo, o reino dos céus como lugar de vivência do perdão. Aí se você me falar assim, não, pastor, mas aí então é o reino dos céus que é o lugar de vivência. Não é aqui na terra, não. Deixa eu te dizer uma coisa. O reino dos céus já está entre nós, que é o mesmo reino de Deus. A Bíblia diz que João, o Batista, apareceu no deserto da Judéia pregando e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. Então, o reino de Deus é o lugar da vivência do perdão. É aqui que nós vivemos o perdão. Não é fácil perdoar. Eu li uma frase uma vez, não lembro o livro, mas eu li uma frase num livro que é muito linda, filosófica, mas a prática dela é difícil. Tem pessoas que são pessoas fáceis de amar. Já percebeu? Tem gente que é fácil de amar. Você não precisa nem de esforço para amar. Mas tem gente, meu irmão, que é difícil demais de amar. Tem gente que é difícil. Vem me falar que não tem hora que você tem vontade de torcer o pescoço de alguns. Tem hora que dá vontade, meu irmão. Só que eu li num livro a seguinte frase. As pessoas de difícil relacionamento que Deus permite ao nosso lado é uma oportunidade que Ele nos dá de exercitar o amor. Eu vou repetir. As pessoas de difícil relacionamento que Deus permite ao nosso lado é uma oportunidade que Ele nos dá de exercitar o amor. Tem gente, irmão, que exige amor demais. Meu Deus do céu. Tem gente que a gente só pode amar porque a gente é crente, porque a gente entende o que Jesus fez por nós. E tem gente que a gente não tem vontade de amar, não. Mas nós precisamos entender que é esse ambiente que nós vivemos, que é o ambiente do reino, que é o lugar verdadeiro de nós vivermos o perdão e o amor. Segundo ponto, consequências do perdão. Primeiro parágrafo, somos perdoados para amar. Eu já disse isso aqui. Nós fomos perdoados por Deus e fomos lançados no ambiente do amor. Então, é preciso vivermos agora o perdão. Precisamos amar também as pessoas. Precisamos. Eu quero destacar algo que eu achei interessante que o autor colocou aqui, ó, que é o seguinte: o fracasso da personagem perdoada pelo seu Senhor se expressa no fato de ele não ter correspondido com amor quando isso lhe foi exigido. Isto é trágico. Isto é trágico. Quando eu sou perdoado e não expresso amor por quem precisa ser perdoado por mim, isto é trágico. Estudando a lição, veio uma frase à minha mente que eu quero ler aqui para você. Quem tem consciência do perdão que alcançou, sabe perdoar o outro sem julgar as suas falhas. Eu tenho consciência do quanto Deus me perdoou. Eu tenho consciência, e isso é experimentar a graça de Deus sobre a nossa vida. Isso é experimentar o favor de Deus sobre a nossa vida. Você tem consciência do quanto Deus te perdoou? Você tem consciência que as suas falhas te levariam para o inferno?
Eu sou filho de crente, irmão, crente assembleiano. Nunca fumei, nunca bebi, nunca me desviei da igreja. Nunca, nunca. Um dia um primo meu, eu tenho mais 3 irmãos e todos eles já passaram por fraquezas espirituais, se desviaram, voltaram, estão crentes. Aí um dia um primo meu falou assim comigo, primo, dos seus irmãos, só você que nunca se desviou. Talvez eu podia falar, porque eu tenho um chamado, é assim. Não, eu disse para ele, primo, eu nunca me desviei, é porque eu sou pior do que eles. Porque eles se desviaram e conseguiram voltar. Talvez se fosse eu, não tinha conseguido voltar e já tinha morrido e ido para o inferno, perdido a minha salvação. Irmãos, eu tenho consciência do perdão de Deus. Eu sei o que Deus fez por mim. Eu sei o que foi ser alcançado pela graça. Quem tem consciência dos pecados que lhe foram perdoados, sabe perdoar o outro sem julgar a falha que ele teve. Sem julgar a falha que ele teve. Não importa o que eu fiz e o que o outro fez. A gravidade realmente é diferente, mas a consequência seria a mesma. Irmos para o inferno. O importante é que Jesus me perdoou e eu tenho esta consciência. Segundo parágrafo do segundo ponto, o dever de desenvolver uma memória compassiva. É isso que eu acabei de dizer. É ter uma memória daquilo que Cristo fez por mim. É ter uma memória que o perdão de Deus me alcançou. A gente precisa de vez em quando... Imagine que você está dirigindo. Você está dirigindo um carro. Você tem 3 retrovisores, 2 de cada lado e um retrovisor interno. Você dirige só olhando pelo retrovisor? Não. Se você dirigir só olhando pelo retrovisor, você vai bater à frente. A gente dirige olhando para frente, mas de vez em quando você tem que olhar pelo retrovisor. A vida cristã é assim. Nós não podemos seguir olhando pelo retrovisor. Aquilo que você foi já passou, Jesus já te perdoou, mas de vez em quando a gente tem que olhar pelo retrovisor. De vez em quando a gente tem que olhar pelo retrovisor para lembrar o que nós éramos e onde nós estamos e o que Deus tem projetado para a nossa vida à frente. Quem você era? De onde Deus te tirou? O que Ele fez em você hoje? E quais são os projetos que Ele tem para o futuro? Quando eu olho para o lugar onde Deus me tirou, meu Deus do céu, eu não merecia. Eu não merecia. Se não fosse a graça de Deus, eu estaria perdido. Terceiro parágrafo do segundo ponto. As exigências de uma vida perdoada. Se nós reconhecemos que nós realmente fomos perdoados, nós somos discípulos de Cristo. E ser discípulo de Cristo exige de nós um coração que se converta a Deus em tudo e em todo o tempo. Uma vez perdoados, é nosso dever ser santos, cheios de compaixão e misericórdia para com todos. Repito, o perdão de Deus nos lançou no ambiente do amor. E nós devemos viver um ambiente do amor, amando e sendo perdoadores. Terceiro e último ponto, seguindo o amor de Jesus. Amar, o fundamento do crente. Este é o fundamento. Tudo que nós fazemos deve ser alicerçado no amor. O comentarista coloca aqui assim, se o amor não cabe em alguma decisão que pretendemos tomar, ela simplesmente não deve ser sequer, constar como uma alternativa à nossa vida. Amor. Tudo que nós fazemos deve ser alicerçado no amor. Segundo parágrafo do terceiro ponto, as formas de amar. As formas de amar. Nós precisamos amar de forma prática. Quem proclama o amor de Deus, mas odeia o pecador, o sofrido, não passa de pregoeiros de mentira. Eu já disse aqui anteriormente e repito, como nós demonstramos nosso amor a Cristo? Cuidando dos outros. Cuidando dos outros. Como nós demonstramos que amamos a Deus? Amando o nosso próximo. E por fim, o amor como unidade, dualidade e multiplicidade. Como unidade, o mesmo amor com que nós somos amados, nós devemos amar o outro. Dualidade, o amor que nós declaramos a Cristo deve ser o amor declarado também ao próximo. E multiplicidade, nós devemos amar a todos. A
Todos. Pastor, mas lá perto de casa tem um cara, é o maior bandido da nossa região. Ame ele também. Ame ele também. Não ame as suas ações, mas ame-o sabendo que Deus pode transformá-lo, mudar a vida dele, assim como mudou a sua. Queridos, que nós transitemos no ambiente do amor e do perdão. E assim nós experimentaremos dia após dia a graça de Deus sobre a nossa vida. Na aula da semana que vem, nós vamos tratar sobre quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Você sabe o que é o reino de Deus? Você sabe as dimensões do reino? Você sabe como viver o reino? Nós trataremos disso na semana que vem. Eu te espero aqui na Academia de Pregadores. Um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus.